Um ser humano tem diferentes vocações e diferentes destinos. Em sua vida, o que quer que você faça como pessoa, um detetor de frequência não é chamado por um desejo ou destino para fazer algo grande, para criar um grande empreendimento, para ter um grande impacto no mundo, para estabelecer uma grande estrutura, para manifestar algo grande. Mas alguém que se sente feliz fazendo pequenas coisas com muito cuidado, amor e o mais importante, fazendo pequenas coisas em estado de presença. Então, um portador de frequência pode ser quem faz principalmente jardinagem, ou faz um trabalho artesanal. Essa pessoa, então, incorpora a presença em seu trabalho. Ou pode entrar em contato com pessoas em uma capacidade limitada. Quem quer que seja essa pessoa que entra em contato com ela, entra nesse campo de presença. Portanto, essa pessoa mantém a frequência de presença. E essas pessoas também são muito importantes. Alguns de vocês que talvez possam se considerar os detentores de frequência. Os detentores de frequência passam por momentos difíceis nesse mundo, porque nossa civilização não é voltada para dar a eles um lugar oficialmente reconhecido. Nos tempos medievais, na Idade Média, claro, um portador de frequência se tornaria um monge, ou uma freira, ou um eremita. E era para ser, havia milhões deles, e por isso era uma vocação muito reconhecida. Mas hoje em dia não é. Muitos mosteiros estão fechando. Portanto, os detentores de frequência precisam criar um nicho para si mesmos, onde possam manter a frequência de presença. Em um ser humano que está presente, afeta não apenas aqueles humanos que entram em contato com ele ou ela, mas um ser humano que mantém essa frequência de presença, mesmo que o que ele ou ela faz não seja mais importante, a consciência por trás disso é o que importa. E esse ser humano afeta muito mais pessoas do que é óbvio na superfície das coisas. Porque tudo o que acontece a alguém afeta a totalidade. Porque todos os humanos estão conectados em um nível mais profundo. Existe algo como uma consciência humana coletiva. E fico um pouco ansioso e nervoso, mas ao mesmo tempo também grato e alegre. A pergunta que sempre surge: estou pronto para isso? Eu estou pronto para ajudar essas pessoas que vêm com problemas para mim? Se você acha que está pronto, provavelmente não está. E se você acha que não está pronto, pode estar pronto. Se souber sair do caminho, sair do seu próprio caminho, tornar-se uma abertura, uma consciência pura, quando se sentar com alguém. Eu suponho que você se sente. Quando você se senta com alguém, você se torna um puro. Você dá total atenção a essa pessoa. Você se torna consciência pura. Agora, você pode ter aprendido certas abordagens em seu treinamento, tornando-se um conselheiro ou um coach de vida. Você provavelmente teve treinamento e existem certas modalidades. Elas variam. Existem diferentes modalidades de psicoterapia e aconselhamento. Portanto, seja qual for a modalidade que você aprendeu, é claro que você tentará aplicar essa modalidade. Mas se você tiver apenas isso, não será muito eficaz,
Você pode ter algum sucesso limitado. E a pergunta, eu estou pronto, se refere a ter dominado a modalidade que me ensinaram. Então essa é uma pergunta justificável. E você pode dizer, bem, eu estou pronto. Porque sei exatamente como funciona. Mas o real em uma situação como essa não é a modalidade que você aprendeu e aplicou. Não estou necessariamente dizendo que você não deve usar isso. Você pode usar, mas perceber ao mesmo tempo o que é muito mais importante, que é o que está por trás da modalidade que você usa. E isso se aplica mesmo em modalidades altamente estruturadas e intelectuais e mentais, como a psicanálise, que ela é muito psique e análise. Você analisa, você pega isso, isso e isso, e continua por anos. Mas mesmo aí, acontece que certos psicanalistas que começam praticando a sua modalidade e depois vão passando os anos e depois, aos poucos, os bons, aos poucos, sem saber, desenvolvem a capacidade de só sentar e dar atenção total ao outro. Tornando-se assim, eles gradualmente deixam de estar totalmente identificados com uma modalidade. E às vezes podem nem usá-la mais. E assim eles se tornam verdadeiramente eficazes. No momento em que se tornam um campo de consciência ou presença, em vez de uma pessoa sentada com a outra. Então isso precisa brilhar na modalidade que você usa. E você pode descobrir que, depois de um tempo, usa relativamente pouco do que aprendeu. E percebe que não precisa fazer isso. Se você estiver totalmente presente, as palavras certas surgirão. Você fará perguntas, assim como Sócrates fez. Ele sempre começou fazendo perguntas. Não porque já soubesse a resposta. Foi o início de uma tentativa, a tentativa conjunta de encontrar a resposta por meio do acesso. A dimensão da presença ou consciência. Então, se você pode estar lá como uma consciência pura, enquanto você se senta com isso, algumas pessoas chamam isso de cliente, alguns chamam de paciente, alguns não chamam de nada. Então você senta e ouve. Então você faz uma pergunta, e enquanto ouve, pode acontecer, se funcionar, que a outra pessoa possa se juntar a você, mesmo sem você realmente declarar isso explicitamente. Não há necessidade disso. A outra pessoa, sem saber, junta-se a você no estado de presença. Então você compartilha esse campo de presença enquanto fica sentado ali. E disso, curas e as respostas, se as respostas forem necessárias, realizações, curas, elas surgem disso. E é por isso que eu disse, se você acha que está pronto, provavelmente você não está. Porque então você pensa que está. Agora eu sei o suficiente, posso fazer isso. Agora você se parece ótimo, que você tem essa autoconfiança. Mas não importa o quanto você saiba, não importa o quanto você saiba. Isso não faz de você um grande conselheiro ou terapeuta. O conhecimento por si só não faz isso. Pode ser útil, mas a verdadeira transformação e a verdadeira cura acontecem por meio da presença corporificada. E sim, pode ser útil conhecer algumas abordagens. Existem certas modalidades que realmente fazem da presença, ou podem não chamar assim, a parte principal da modalidade. E essas são abordagens muito espirituais da psicoterapia.
Faz muitos anos que eu leio esses livros, mas acredito, por exemplo, que a modalidade criada por Carl Rogers seja um deles. Onde o principal trabalho com o paciente é dar atenção e acolhimento incondicional. Incondicional significa que você não julga, não coloca rótulos na pessoa ou em sua condição. É tudo baseado em atenção. Eu conheci algumas pessoas que passaram por Rogerian, acho que pode ser chamado de terapia, e algumas delas disseram que era muito chato, porque o terapeuta nunca disse nada. Então, claro, a mentalidade deles, você simplesmente ouve e você não julga. Ok, o tempo acabou, quando é a nossa próxima sessão? Muitos outros provavelmente se tornarão professores espirituais de uma forma ou de outra. E por isso é importante que, não importa de que forma você faça o seu ensinamento espiritual, se o ponto de entrada é o trabalho corporal, ou o ponto de entrada é o aconselhamento ou outra coisa, ou o aconselhamento nutricional, porque mesmo aí, isso pode rapidamente se tornar um ensinamento espiritual, sempre percebendo qual é a base de tudo, onde está o poder. Você acessa o poder da consciência enquanto está com alguém. Você não precisa estar totalmente desperto ou iluminado para ser eficaz. Ajuda, mas você pode ser eficaz. E eu conheci algumas pessoas que são eficazes na situação de ajuda. Eles estão totalmente presentes. Quando eles voltam para a sua vida privada, normal, nem tanto. E às vezes as pessoas que trabalham com eles, quando observam essas pessoas, ou acidentalmente ouvem algo, ao telefone, quando estão falando com o gerente do banco ou algo assim, e ficam muito chateadas. Aí eles falam, epa, essa grande pessoa que achei tão esclarecido, está me dando todos esses conselhos e ela fica chateada quando fala com o gerente do banco. Esse é apenas um pequeno exemplo. Ele fica chateado em muitas outras situações, mas... E ainda na situação de ensino, pode ser muito eficaz. Então, tem muitos que nessa área, eles podem entrar presencialmente. E então, em sua vida diária, às vezes eles podem e às vezes não podem. O ego se reafirma. Existem mestres espirituais que também ensinam espiritualmente. Às vezes até mesmo em grande escala, e pode ser muito eficaz. Mas se você os visse em sua vida privada, diria, oh meu Deus, quem é esse cara? A chave é estar em um estado de conexão permanente com o nosso corpo interior, em senti-lo em todos os momentos. Essa prática vai se intensificar rapidamente e transformar a sua vida. Quanto mais consciência direcionarmos para o nosso corpo interior, mais cresce a frequência vibracional, tal qual a luz que vai ficando mais forte quando giramos o botão do dimmer, aumentando o fluxo de eletricidade. Nesse nível de energia mais elevado, a negatividade deixa de nos afetar e tendemos a atrair novas circunstâncias que refletem essa alta frequência. Quanto mais concentrarmos a atenção no corpo, mais nos fixamos no agora. Não nos perdemos no mundo exterior nem na mente. Pensamentos, emoções, medos e desejos podem até estar presentes, mas não vão mais nos dominar.
Verifique onde está a sua atenção neste momento. Ou você está me ouvindo? Aqui está o foco da sua atenção. Você também está percebendo o que está ao redor, as outras pessoas, etc. Além disso, pode haver alguma atividade mental em volta do que você está ouvindo ou lendo. Algum comentário mental, embora não haja necessidade de nada disso absorver toda a sua atenção. Verifique se você consegue estar em contato com seu corpo interior ao mesmo tempo. Mantenha parte da sua atenção no interior. Não permita que ela se disperse. Sinta todo o seu corpo, lá no fundo, como um só campo de energia. É quase como se você estivesse ouvindo ou lendo com todo o seu corpo. Pratique nos próximos dias e semanas. Não desvie toda a sua atenção da mente nem do mundo exterior. Procure por todos os meios se concentrar naquilo que você está fazendo, mas sinta o corpo interior ao mesmo tempo, sempre que possível. Tenha as raízes fincadas dentro de você. Observe então como isso altera o seu estado de consciência e a qualidade do que você está fazendo. Sempre que você tiver de esperar, esteja onde estiver, use esse tempo para sentir o seu corpo interior. Assim, os engarrafamentos de trânsito e as filas vão se tornar mais agradáveis. Em vez de se projetar mentalmente para longe do agora, aprofunde-se no agora ao se aprofundar no seu corpo. A habilidade de perceber o corpo interior vai gerar um modo de vida novo, um estado de conexão permanente com o ser e trazer uma profundidade à sua vida que você jamais imaginou. É fácil ficar presente como observador da mente quando as raízes estão firmemente fincadas no corpo interior. Nada que aconteça do lado de fora pode nos abalar, a menos que você esteja presente. E habitar o corpo é sempre um aspecto fundamental dessa prática. A mente vai continuar governando você. O script armazenado na mente, aprendido há tanto tempo, vai ditar o modo de pensar e agir. Podemos nos livrar dele por períodos curtos, mas dificilmente por um período longo. Isso se comprova facilmente quando alguma coisa vai mal, ou quando existe alguma perda ou aborrecimento. Nossa reação condicionada vai ser então involuntária, automática e previsível, alimentada por uma emoção básica que está por baixo do estado identificado com a mente, que é o medo. Portanto, quando surgirem os desafios, como sempre surgem, adote o hábito de penetrar direto em seu eu interior e se concentrar o máximo que puder no campo da energia do seu corpo. Não leva muito tempo, só alguns segundos. Mas isso tem de ser feito no exato momento em que o desafio acontece. Qualquer demora vai permitir que a reação condicionada mental e emocional apareça e domine você. Quando dirigimos o foco para o campo interno e sentimos o corpo interior imediatamente, ficamos serenos e presentes, porque estamos tirando a consciência do campo da mente. Se precisarmos de uma resposta durante essa situação, ela virá deste campo interior. Assim como o sol é infinitamente mais brilhante do que a chama de uma vela, há uma inteligência infinitamente maior no ser do que em nossa mente. Enquanto mantivermos um contato consciente com o nosso corpo interior, somos como as árvores que estão enraizadas bem fundo na terra, ou como um edifício com fundações sólidas e profundas. Essa última analogia foi utilizada por Jesus na geralmente incompreendida parábola dos dois homens que construíram suas casas. Um deles construiu a sua na areia, sem fundações, e quando as tempestades e enchentes vieram, arrastaram a casa com elas. O outro cavou fundo até que alcançou a rocha, e só então construiu sua casa, que não foi arrastada pelas enchentes. Pois bem, olha só, esses dias atrás Rogério falando aí de scripts, né, de linguagem de programação, e quando a gente vê um texto desse aqui,
como ele também disse, quando as coincidências se coincidem, aí a gente percebe que a gente está num caminho muito maior que a gente não tem consciência disso. Somente quando as coincidências se coincidem, você fala, cara, tô no caminho. Então eu creio que esses scripts, né, essas condições condicionadas que a gente age como se fosse programas de computador, como se fôssemos robôs, né, tá indo controlando todos os dias e a gente nem percebe. É incrível você ver quando você começa a entrar nesse estado de conexão, você começa a perceber esses condicionamentos, esses scripts que estão aí enraigados na nossa vida. E como estava conversando esses dias atrás com uma amiga nossa aí, a gente está sempre caindo e levantando, né? Mas um dia, conforme você começa a perceber que você está usando a chave errada para abrir a porta, você muda de chave, né? Começa a tentar outro caminho. Um grande abraço a todos, até mais, tchau, tchau. Para demonstrar como você se deixou dominar pelo tempo psicológico, experimente usar o critério de se perguntar se existe alegria, naturalidade e leveza no que você está fazendo. Se não existir, é porque o tempo está encobrindo o momento presente e a vida está sendo percebida como um encargo ou uma luta. A ausência de alegria, naturalidade ou leveza no que estamos fazendo não significa necessariamente que precisemos mudar o que estamos fazendo. Talvez baste mudarmos o como. Como é sempre muito mais importante do que o que. Verifique se você pode dar muito mais atenção ao fazer do que ao resultado desejado através do fazer. Dê toda a sua atenção ao que quer que o momento apresente. Isso implica que você aceitou totalmente o que é, porque não se pode dar atenção completa a alguma coisa e, ao mesmo tempo, resistir a ela. Ao respeitarmos o momento presente, toda a luta e a infelicidade se dissolvem e a vida começa a fluir com alegria e naturalidade. Ao agirmos com a consciência do momento presente, tudo o que fizermos virá com um sentido de qualidade, cuidado e amor, mesmo a mais simples ação. Portanto, não se preocupe com o resultado da sua ação, basta dar atenção à ação em si. O resultado surgirá espontaneamente. Essa é uma valiosa prática espiritual. No Bhagavad Gita, um dos mais antigos e mais belos ensinamentos espirituais que existem, o desapego ao resultado da ação é chamado Karma Yoga. É descrito como o caminho da ação santificada. Ao fim dessa luta compulsiva contra o agora, a alegria do ser passa a fluir em tudo o que fazemos. No momento em que a nossa atenção se volta para o agora, percebemos uma presença, uma serenidade, uma paz. Não dependemos mais do futuro para obtermos plenitude e satisfação. Não olhamos mais como salvação. Consequentemente, não estamos mais presos aos resultados. Nem o fracasso, nem o sucesso têm o poder de alterar o estado interior do ser. Você acabou de encontrar a vida sob a situação de vida. Na ausência do tempo psicológico, o nosso sentido do eu interior provém do ser, não do nosso passado pessoal. Assim desaparece a necessidade psicológica de nos tornarmos uma outra pessoa diferente de quem já somos. No mundo, levando em conta a situação de vida, podemos nos tornar ricos, conhecidos, bem-sucedidos, livres disso ou daquilo, mas na dimensão profunda do ser, estamos completos e inteiros agora. Sem as expectativas ilusórias de que uma coisa ou alguém no futuro irá nos salvar ou nos fazer felizes, no que diz respeito à situação de vida, podem existir coisas a ser alcançadas ou adquiridas. Vivemos no mundo da forma, dos lucros e perdas, mas em um nível mais profundo já estamos completos. E quando percebemos isso, tudo o que fizermos será impulsionado por uma energia alegre e jovial.
estando livre do tempo psicológico, não perseguimos mais os objetivos com uma determinação implacável, movida pelo medo, pela raiva, pelo descontentamento ou pela necessidade de nos tornarmos alguém. Nem permanecemos imóveis com medo de falhar. Quando o nosso sentido profundo do eu interior é derivado do ser, quando nos livramos do tornar-se como uma necessidade psicológica, nem a nossa felicidade, nem o nosso sentido do eu interior dependem do resultado. E assim, nos libertamos do medo. Não buscamos permanência onde ela não pode ser encontrada, ou seja, no mundo da forma, dos lucros e das perdas, do nascimento e da morte. Nem esperamos que situações, condições, lugares ou pessoas nos tragam felicidade, só para depois nos causarem sofrimento, quando nossas expectativas não forem atendidas. Tudo inspira respeito, mas nada importa. As formas nascem e morrem, ainda que estejamos conscientes de uma eternidade subjacente às formas. Sabemos que nada de verdade pode ser ameaçado. Quando esse é o seu estado de ser, como é possível não alcançar o sucesso? Você já o alcançou. Pois é. Esse capítulo aqui foi quente de novo, hein, gente? Olha, pegou pra valer aqui, ó. Quantas vezes a gente não tá lá no trabalho, né, pensando... É aquela velha história, né? Não vê a hora de chegar sexta-feira para ir pra baladinha, para ir tomar uma cervejinha com os amigos, e a hora que chega segunda-feira é aquele martírio de novo, né? Já parou para analisar que isso aí acontece no dia a dia, né? Se você pegar 24 horas do seu dia, você vai começar a perceber que a gente vive um momento de tédio, pensando no próximo futuro, que vai ser alegre, e aí a hora que você chega lá ele é tédio, e aí você começa a pensar no próximo futuro, que vai ser, não, eu vou passar esse tédio, porque no futuro eu vou ter uma gratificação, e tal, e tal, e tal. E a gente vive nossa vida dessa forma, né? É assustador quando alguém vem e expressa em palavras o que a gente vive na rotina do nosso dia a dia, né? Extremamente assustador e libertador, né? Espero que esteja sendo aí para você também. Valeu, um grande abraço, tchau, tchau. Quando as coisas dão errado, pequenas coisas como domingo passado ou coisas maiores, é sempre um bom teste para o seu grau de presença. Então isso lhe dá uma reflexão do quão presente você está ou não presente. Quando algo dá errado, está lá para que você possa olhar para trás. Pode ser o seu caso, talvez não se você olhar para o domingo passado. Houve alguma reação de qualquer tipo contra o que é? E o que é que acha que não estava lá? Ele não fez bem, eu estava aqui, mas ele não alcançou minha expectativa. Muitos de vocês, então, podem achar que não chegou a nossa reunião marcada, o que você pensou dizendo, que você disse verbalmente, através de comentário para as pessoas ao seu redor, ou que sua mente comentou sobre isso, é uma coisa interessante de se olhar e acompanhar o comentário mental. Qual foi a emoção? O que veio com isso? E alguns de vocês, eu tenho certeza, já estavam tão presentes que não houve sensação de chateação, desapontamento, raiva, irritação, algum tipo de reclamação mental. Talvez alguns de vocês apenas entraram em meditação, apenas se tornaram presentes e perceberam que não precisam de Eckhart Tolle para estarem presentes. Mas se houve uma reação, então é muito útil, retrospectivamente,
Geralmente eu não gosto, como vocês sabem. Não gosto de que vá ao passado, mas de vez em quando pode ser útil olhar para uma reação passada em que talvez você tenha perdido a consciência, em que você perdeu a presença. E você não se bate. Você apenas diz: "Ah, que interessante." Havia a mente falando. Havia uma emoção acontecendo com isso e eu estava completamente conectado. Me tornei algo que me dominou. Então, sempre que algo dá errado, grande ou pequeno, você reage contra isso de uma forma ou de outra. Em outras palavras, você é contra o que é. E em última análise, em um estado disfuncional em que formas extremas tornam-se insanidade. Insanidade normal, eu quero dizer. Então, a reação contra o que é, ou o alinhamento completo com o que é. E aí está você. Isso significa que sempre que algo dá errado, você reage ou você vai mais fundo na presença, mais fundo em si mesmo. Você pode perceber com pequenas coisas, quando pequenas coisas dão errado, você vai um pouco mais fundo para um lugar onde você não precisa que o externo seja dessa ou daquela maneira, porque você já sente a plenitude da vida. Nesse momento, você já sente como consciência, e nada precisa ser adicionado a isso. Às vezes é só quando as coisas dão errado. Muitas vezes é só então, para muitas pessoas que ainda não são capazes de entrar voluntariamente na presença, só então a possibilidade de ir mais fundo se abre para eles, ou eles se tornam reativos. Então, outro exemplo é que você está parado em uma esquina, encontrando alguém, esperando para encontrar alguém para algum compromisso, e ele ou ela não aparece. Então, você fica lá 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos. O que acontece durante esse tempo dentro de você, em sua mente? E o que a sua mente está dizendo sobre isso? E então, é claro que as emoções que são reflexo da mente e sobre o que ela está dizendo sobre isso, é uma coisa interessante de olhar para o que é que a sua mente está comentando. E você está totalmente identificado com o que a sua mente está dizendo, ou você percebe: opa, esses são apenas julgamentos que estão surgindo. E aí há uma oportunidade, a possibilidade, a oportunidade de abrir mão de todas as interpretações. Naquele momento, enquanto você está parado ali na esquina e a pessoa não aparece, abrindo mão de todas as interpretações, apenas esteja lá, como o campo da presença. Então, para fazer isso, você vai ter que ir mais fundo, onde o que quer que aconteça na superfície da vida não determina mais o seu estado de consciência, sua felicidade ou infelicidade. E é uma sensação maravilhosa de liberdade. Se você pode estar livre de coisas externas, então em algum momento você chama a pessoa e diz onde você está ou onde ela estava. E pode haver então uma explicação perfeitamente razoável porque ele ou ela não pôde vir. Ou nesse caso, todos os seus comentários mentais que talvez tenham sido negativos são revelados como totalmente inválidos, totalmente imprecisos,
foi uma interpretação totalmente errada, que é possível. Ou pode ser que seus comentários mentais foram justificados e essa pessoa diz: olha, eu esqueci completamente, eu estava fazendo outra coisa. E qual é a reação então em você? Sou eu de tão pouca importância para essa pessoa? Que ele ou ela esqueceu do nosso compromisso? Esse também é um pensamento interessante. E esse pensamento pode levar a muitos outros pensamentos, em um nível puramente prático, é claro. Se isso acontecer várias vezes e essa pessoa não aparecer, então você simplesmente não marque mais para se encontrar com essa pessoa. Você pode fazer isso sem nenhuma negatividade ao redor disso. E é exatamente o que é um estado muito poderoso para estar imediatamente com o que é isso e o que é, em vez de dizer mentalmente que não deveria ser, ou fortalecer seu ego reclamando sobre isso. Da mesma forma que dizendo que não deveria ser, porque quanto mais você pode reclamar de alguém ou algo, quanto mais forte o ego inflado se torna, bufando e bufando, eu chamo assim, quanto mais você pode bufar e bufar sobre as pessoas e o que elas fazem ou sobre essa pessoa, é claro que o ego parece cada vez maior. É como um balão que está a crescer, quanto mais você bufa, e maior ele vai ficando. Você pode viver sem bufar, e bufar, reclamar dos outros, o que eles fazem ou o que eles deixam de fazer, ao invés de bufar e bufar. Se você tiver um comentário para apontar algo, que seja algo prático, isso pode ser feito. É uma questão diferente. Mas bufar não é nada. E isso não tem nada a ver com mudar a situação. O que muda é a sua maneira de lidar com a situação que se torna disfuncional. Para que você possa dizer a presença de uma pessoa, observando outra pessoa, se essa pessoa nunca reclama de ninguém, isso é um bom sinal. Presença não reclama de ninguém. É extremamente raro encontrar pessoas assim, mas talvez você já esteja a caminho, ou talvez esteja naquele estado em que abandonou toda aquela futilidade de reclamar de outras pessoas. Em sua vida não significa que isso é errado. É claro, entre aspas, dar errado não dá errado. É a interpretação mental que diz que está dando errado. Mas estamos usando aquele rótulo convencional de coisas dando errado para apontar para algo muito importante. Nossas expectativas não estão sendo atendidas. Você não está conseguindo o que quer, algo acontece que não deveria estar acontecendo, ou algo não deveria estar acontecendo, como foi no domingo passado. Como você sabe, há sempre 2 níveis para isso. Eu estou falando e apontando algo que é útil em sua vida diária. Ao mesmo tempo, há uma presença aqui. Então é por isso que chamamos de meditação. Não é uma meditação convencional, mas enquanto falo sobre tomar consciência de um certo tipo de disfunção, ao mesmo tempo há uma presença lá. E então funciona em 2 níveis. E também é por isso que a pausa é importante. Quando não há palavras,
para que da próxima vez algo aconteça errado, pequeno ou grande, já existe tal presença que a reação nem sequer surge. Ou há uma reação e então há o reconhecimento imediatamente. E após um segundo ou um minuto depois, há o reconhecimento de que há uma reação. E há um reconhecimento de que a mente está criando sua história em torno da simplicidade do que é. E há o reconhecimento de que você não precisa disso. Você está melhor sem isso. Você é mais eficaz no que faz. Quando está livre disso, então há uma escolha de então estar presente em vez de ser reativo. E então a reação diminui e a presença toma seu lugar. Surge a reação. Vai, então isso é uma coisa enorme. Quando de repente você percebe, na mesma situação, um minuto atrás você estava chateado e reativo, e então reconheceu isso. O reconhecimento vem naturalmente da presença intensificada. E então você se tornou a presença em vez da reação. E então a reação desmorona. E então, na mesma situação em que, minuto depois, você está livre de aborrecimentos e se sente fortalecido, isso significa que os externos não te controlam mais. Então, como eu disse, vamos ser gratos por todas aquelas ocasiões em que as coisas dão errado. Elas são sempre uma oportunidade para ir mais fundo. E se algo grande der errado, algo realmente grande, algo que desmorona em sua vida, então você terá que ir muito mais fundo. Então a sua profundidade aumenta. Quando você apenas deixa de ir um pouco chateado, você vai um pouco mais fundo. Mas quando algo grande acontece, uma perda grande em sua vida, então você tem que ir ainda mais fundo. E é sempre milagroso descobrir, de repente, que você pode ser livre de coisas externas no que diz respeito ao seu estado interior. Se pretende apoiar nosso canal e ajudar na geração contínua de conteúdo para você, é fácil. Basta visitar o link da lojinha na descrição sempre que precisar comprar algum produto. Com esse gesto simples, você estará oferecendo um apoio valioso.